mar, cordillera, historia, cultura y costumbres, ciudad, campo y montaña. Esta es la región del Biobío. Mar, cordillera, historia, cultura y costumbres, ciudad, campo y montaña. Esta es la región del Biobío. Le invitamos a descubrirla. Su naturaleza heterogénea, donde se mezclan los encantos de la montaña y la belleza de los ríos y lagos de la zona, además de una exuberante flora y fauna, convierten a nuestra región en los principales destinos turísticos del país. Alto Biobío, Termas de Chillán, Lota y los lagos Planalgo y Testió ofrecen recreación y cultura, turismo étnico y un fascinante recorrido por la historia de los pueblos originarios. Turismo rural y sus circuitos por las rutas del vino le reencontrarán con nuestro campo chileno. Y para quienes disfrutan del turismo aventura, en la región del Biobío existen parajes perfectos para la práctica de deportes como el esquí, snowboard, trekking, hiking, montañismo y pesca. Museos, historia, cultura son otras opciones de turismo que nuestra región brinda a sus visitantes. Para ello existe la más completa y amplia frontera de servicios gastronómicos para todos los gustos y presupuestos. Venga y disfrute de nuestra región. Le invitamos a descubrir. Bom dia, vamos a começar. Vou dar a palavra a Geni, que é a mediadora desta mesa, da plenária, na verdade. Bom dia. Então, bom dia. Bom dia, Geni. Bom dia. Bom dia a todos. A gente está inteira. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos, todas, todes. Com muita satisfação que a gente dá início a essa plenária na data de hoje, do Observatório Internacional de Inclusão, Interculturalidade e Inovação Pedagógica, essa rede colaborativa de pesquisadores e de instituições nacionais e estrangeiras, que tem uma configuração com a participação de pesquisadores de vários países, e aqui, na data de hoje, nós vamos apresentar um panorama que fomente uma melhor discussão sobre essas epistemologias em formação de professores para um dos eixos que trabalhamos, que nos interessamos aqui no grupo, que é a questão da inclusão. Nós iniciamos na data de ontem, com o primeiro dia de atividades, encerraremos amanhã, 1º de outubro. Com efeito, hoje, no 30 de setembro, estamos aqui reunidos para conhecermos mais sobre o cenário das políticas de inclusão nos países que compõem essa rede de pesquisadores, né, que é o OIP. Portanto, nós temos aqui representação de México, Portugal, Chile, Cabo Verde e Brasil. Nessa intenção também de fazermos um debate internamente e também numa relação mais ampla com a sociedade, com as comunidades, com os protagonistas, sempre comprometidos com o que para a gente é um grande referencial, né? Essa escola e uma educação democrática, de justiça humana, socialmente referenciada. Então, eu me apresento inicialmente a partir dessa abertura, vou fazer minha autodescrição e assim todos os participantes, anteriormente à sua fala, né,
farão também suas descrições. Eu sou uma mulher de 1,65 de altura, parda, de cabelos longos, tenho mechas aloiradas no meu cabelo, estou usando no momento fone de ouvido para essa plenária e uso óculos de grau, tá? Para a leitura. É uma satisfação compartilhar essa mesa também com a professora Isabel Lousada, investigadora da faculdade da Universidade de Portugal, né, em Lisboa, e divide essa mesa também comigo aqui na organização dos trabalhos. Os professores e professoras que sucederão as falas têm uma ordem de apresentação, que a gente já previamente combinou, e, inicialmente, já dando curso aos trabalhos, a primeira palestrante é a professora doutora Ana Maria Serrano, de Portugal. Ela é professora associada do Instituto Superior de Investigação em Educação, da Universidade do Minho, Portugal. Ela é licenciada em Psicologia pela Universidade de Coimbra e atualmente se dedica, a partir do seu mestrado, à intervenção precoce. Trabalha com a infância e é doutora nos estudos da criança. Também com especialização em educação especial, também na Universidade do Minho, onde trabalha também com as áreas sócia e é membro de comitês internacionais na temática da intervenção e também consultora na Ucrânia e na Sérvia. Também, para além disso, é uma publicadora vasta na área. Essa é só uma breve apresentação, farei a partir de cada professor apresentando seus currículos e parte de suas investigações, o centro de suas investigações, e, portanto, agora, nesse momento, passo a palavra para a doutora Ana Maria Serrano, onde cada painelista apresentará por 15 minutos, eu posso comunicar, caso me permitam, quando chegar perto do tempo esgotar-se. Professora doutora Ana Maria Serrano, a palavra é sua, com muita satisfação, estamos aqui para ouvi-la. Um minutinho. Desculpa, um minutinho, porque não estou conseguindo aqui projetar a pessoa. Não sei se está o... Colocar em foco, né, Juan? Isso, a professora Ana Serrano. Professora, pode falar? Sim, se eu... Quer que eu comece? Posso começar? Para nós já está em foco. Tá. Sim. Tá pronto. Você pode tirar os outros de foco. Quando desligar a câmera e o microfone, a gente sai da prioridade. Eu vou fazer isso agora. Ok. Professora, sua fala. Ok, muito boa tarde a todos. Começo então por fazer uma descrição. Eu sou morena, também tenho 1,62 m e geralmente uso óculos, mas hoje estou sem óculos. E estou, portanto, estou vestida com uma blusa cor de laranja. Muito boa tarde a todos e vou projetar para começar então a fazer a minha apresentação, que eu espero cumprir o tempo e depois, se houver necessidade, obviamente, de clarificar ou no debate podermos aprofundar alguma questão. Só um segundo que vou então partilhar o ecrã. Partilhar. Já estão a ver, certo? Sim. Ok. Pronto, então eu vou muito brevemente referir, obviamente, as questões, para introduzir as questões da formação dos professores, alguns aspectos que considero importantes referir e, de facto, o enquadramento para promover o direito à educação inclusiva passa por estes 3 elementos que estão aqui: o direito a uma educação de qualidade, o direito ao acesso à educação e o respeito pelos direitos em educação. Portanto,
Tal como neste relatório da Unesco aparecem descritos os 3 pilares da educação inclusiva, que são o acesso, não é? O primeiro conceito é o de acesso, que vai para além da noção de presença proposto por Ansco, que forneceu um primeiro indicador do nível de integração em contexto específico, e o acesso inclui, obviamente, o acesso físico, mas reconhece também outras potenciais barreiras sensoriais, intelectuais, económicas e atitudinais à educação. Por exemplo, como alunos com português como segunda língua podem estar numa sala de aula regular, mas se chegarem recentemente ao país com pouca fluência em português, eles vão ter dificuldade em aceder à educação devido a barreiras linguísticas ou de atitude. O outro conceito fundamental é o da participação, que é um conceito que obviamente todos estamos subejamente, ouvimos subejamente em todos os textos e até na própria Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A participação é de facto um conceito que se relaciona obviamente com, por um lado, com a frequência do aluno no espaço da escola, mas também às percepções subjetivas do aluno e do seu envolvimento ativo. E finalmente o terceiro pilar, que diz respeito à educação inclusiva, e é de facto o que tem a ver com o sucesso educativo, que deve transcender as noções tradicionais do desempenho académico, notas das diferentes disciplinas, e ir mais além. Nesse sentido, não devemos apenas medir o aluno no seu desempenho e realização em testes padronizados nacionais ou internacionais, mas também abrangem o desenvolvimento de uma compreensão mais profunda do mundo e do conhecimento que persiste após o término dos anos de escolaridade, tais como o pensamento crítico, capacidades colaborativas, criatividade, independência e capacidade de resolução de problemas. As noções de sucesso educativo estão, portanto, relacionadas com o currículo e com os tipos obviamente, tipos e formas de conhecimento que são valorizadas. No que toca ao direito do acesso à educação, estes aspectos são aspectos importantes. Por um lado, remover barreiras, o trabalho com as famílias e com os pais, a identificação e avaliação precoces, a educação nos primeiros anos cada vez vai sendo mais relevante e tem sido, neste momento na Europa, temos de facto uma atenção enorme à primeira infância, porque sabemos cada vez mais a importância da primeira infância, e assegurar o acesso e a disponibilidade de programas inclusivos. O direito, portanto, a uma educação de qualidade tem a ver com, por um lado, criar oportunidades de aprendizagem positivas na escola, investimento e apoio nos professores, aprendizagem e avaliação baseadas nos direitos e um ambiente de confiança seguro e saudável. E, portanto, no fundo, a igualdade de oportunidades quer dizer que é necessário que se faça numa escola inclusiva, no fundo, que é necessário que se faça para que um aluno com necessidades educativas especiais ou com necessidades especiais venha a experimentar sucesso, quer na escola, quer ao longo da vida. Portanto, em Portugal, eu ponho aqui uma citação do nosso secretário de Estado, que é recente, e em que ele diz: pretende-se que a educação seja um direito efetivo de todos e não um privilégio de alguns. Isso implica vontades práticas e aprendizagem cooperativa, porque uma escola só o é quando garante as melhores aprendizagens para todos os alunos. E em Portugal, como vocês certamente já têm conhecimento, desde os anos 90 e em particular desde a última reforma do ensino em 2018, tem havido um percurso para desenvolver escolas inclusivas, onde cada aluno, independentemente da sua situação pessoal e social, encontra respostas para o seu potencial, expectativas e necessidades e desenvolve um nível de educação que cria a participação plena,
um sentimento de pertença e equidade, contribuindo para a inclusão e coesão social. Felizmente, as políticas portuguesas fazem uma forte tentativa de criar um sistema de educação inclusivo, um esforço que parece ser aceito pela maioria das partes interessadas em termos de valores. No entanto, os desafios da implementação, especialmente em percepção da falta dos recursos e da preocupação de que compartilhar recursos escassos entre um grupo maior de alunos pode prejudicar aqueles que são os mais vulneráveis, como por exemplo os alunos com necessidades complexas, criam um desafio inextricável para a atual política e prática portuguesa da educação inclusiva. Conforme proposto por Leningrad, o currículo não funciona isoladamente, faz parte dos sistemas das mensagens da escola, juntamente com a pedagogia e a avaliação. O alinhamento dos sistemas de mensagens pode ser mais fácil em alguns níveis do que outros. No entanto, se os sistemas de mensagens enviarem mensagens discrepantes para os profissionais, torna-se difícil desenvolver uma educação mais inclusiva. Por exemplo, se as escolas são encorajadas a serem inclusivas, mas há um currículo prescritivo que não permite aos professores adaptarem os conteúdos pedagógicos, abordagens ou avaliação às diferentes características e necessidades dos alunos, então o paradoxo resultante pode impedir a verdadeira inclusão. Felizmente, o nosso decreto-lei último de 2018, 54, da educação inclusiva, sai juntamente com um outro decreto-lei que vem, pelo menos vai tentar, de facto, facilitar estas mensagens para que elas sejam mais concordantes e que tem a ver com a flexibilidade curricular. E, portanto, em termos de leis e de políticas, de facto, no nosso país temos um caminho que está a ser pensado no sentido de conseguir melhores resultados práticos para a inclusão. Mas isso é ainda em termos de ideias, de leis, mas a implementação, obviamente, é complexa e tem outros contornos. Portanto, no fundo, a educação e educação especial não podem estar desligadas, porque de facto os saberes são necessários para responder às necessidades de todos os alunos. E, portanto, a educação, neste paradigma de escola inclusiva, a educação e a educação especial estão, obviamente, em conjunto e devem trabalhar de uma forma colaborativa, de uma forma, digamos, muito próxima e serem, de facto, uma apenas. Mas nós não podemos prescindir dos saberes e dos aspectos que dizem respeito às questões da resposta às necessidades específicas dos grupos, particularmente dos grupos das necessidades educativas especiais. Portanto, no fundo, a educação especial diz respeito a um conjunto de recursos especializados que se constituem como uma condição fundamental para uma boa prestação de serviços educativos para os alunos com necessidades educativas especiais ou com necessidades especiais. E quem são os alunos com necessidades especiais? Os alunos com necessidades especiais são aqueles que, por exibirem determinadas condições específicas, podem necessitar de apoio de serviços de educação especial durante todo ou parte do seu percurso escolar, de forma a facilitar o seu desenvolvimento pessoal, académico e socioemocional. E, portanto, nós aqui, no nosso grupo de educação especial, temos um pouco esta caracterização, digamos, das necessidades especiais, como um chapéu que abarca um conjunto diversificado de grupos de alunos que dizem respeito, por um lado, ao risco educacional, às necessidades educativas especiais, que são condições específicas, quer físicas, sensoriais ou outras, intelectuais, que, portanto, também
digamos, se traduzem em respostas específicas para apoiar a aprendizagem e o desenvolvimento desses grupos e também a sobredotação. Portanto, só para clarificar um pouco o que eu quero dizer quando eu falo em necessidades especiais. Falo nestes grupos diferentes que podem vir a necessitar de apoios. Portanto, vamos então falar de formação, porque é o tópico essencialmente que estamos aqui também a querer abordar, e eu, relativamente à formação, acho que no nosso país ainda temos de facto muito que caminhar. Aliás, eu acho que de certa forma estagnámos relativamente às questões da formação e elas já há mais de 10 anos que nós não temos legislação que reformule a questão da formação especializada e que, a meu ver, deveria ser repensada neste quadro atual da escola inclusiva. Mas, portanto, quanto à formação, no caso da formação inicial, estou a falar da experiência do nosso país, em Portugal. No caso da formação inicial, praticamente não existem UCs, unidades curriculares ou disciplinas, que tratem matérias relacionadas com esta área da inclusão e das necessidades educativas especiais. O mais absurdo é que numa altura em que noutros países chama a atenção para o facto de que os novos professores do ensino regular devem adquirir experiência de como trabalhar com outros alunos com necessidades especiais, o nosso país não está de facto a pensar dessa forma. Pelo contrário, ao abrigo do processo de Bolonha, tivemos nesta matéria uma oportunidade única de melhorar significativamente a qualidade dos cursos que dão acesso à docência. No entanto, o decreto-lei que define as condições necessárias à obtenção da habilitação profissional para a docência não refere nem uma palavra sobre o assunto, chegando ao cúmulo de revogar o artigo 15.2 do Decreto-Lei 344 de 89, de 11 de outubro, que determinava que, e passo a citar, os cursos regulares de formação de educadores de infância e de professores do ensino básico e secundário devem incluir preparação inicial no campo da educação especial e nesta altura, em Portugal, ainda nem se falava de inclusão, mas já se pensava a formação dos professores, quer a nível de todos os professores, na formação inicial. A maioria das instituições de ensino superior, neste momento, não estão a considerar unidades curriculares respeitantes a estas matérias na adequação dos seus planos de estudos. E isso eu posso afirmar, porque eu estive ligada a grupos que pensámos, quando foi, digamos, o pensarmos nos processos de Bolonha, esta questão da formação e, de facto, poucos são as universidades que mantiveram, a minha é uma delas, claro que nós temos um grupo aqui forte da educação especial que não deixámos cair e nós nos nossos cursos de formação inicial de professores todos têm unidades curriculares de inclusão e necessidades especiais, porque nós achamos que é digamos, um elemento muito importante para a formação inicial de todos os professores. Para além disso, a formação especializada também é importante. E quanto à formação especializada, a preparação cuidada de educadores e professores para o exercício das novas funções exige a implementação de um modelo de formação especializada consistente, planificado e selecionado de acordo com uma filosofia comum definida pelas e para as escolas-agrupamentos. Não podemos escamotear o facto de que a eficiência dos programas orientados para os alunos, particularmente para os alunos com necessidades educativas especiais, depende, em larga medida, da qualidade da formação dos educadores e professores especializados em educação especial. A forma como estes professores vão estar na escola, obviamente, e a forma como eles vão passar esse saber é que tem que ser totalmente repensada em termos de uma ação colaborativa, de participação permanente em todos os contextos da escola, com os outros agentes educativos e os outros professores da escola. Não podemos. E, portanto, assim sendo, então haverá que considerar especializações cujas nomenclaturas se enquadrem
em áreas que abarquem problemas diversos na área das necessidades educativas especiais. É muita a investigação que nos dá conta do ceticismo e, por vezes, da hostilidade dos educadores e professores quanto às suas responsabilidades no que respeita ao atendimento a alunos com necessidades educativas especiais nas suas salas. Para além da falta de preparação, muitos deles sentem-se apanhados pela armadilha da qualidade versus igualdade, sentindo a pressão do sistema quanto à melhoria dos resultados dos seus alunos ditos sem necessidades especiais, mas simultaneamente tendo que responder às necessidades dos alunos com necessidades educativas especiais, cujas aprendizagens atípicas lhes exigem competências que não têm e que, caso não lhes seja proporcionado o acesso a serviços especializados adequados, fará diminuir o sucesso escolar destes dois grupos de alunos. Dados mais recentes da OCDE, do TALIS, também não nos põem numa boa situação. Sugerem alguns desafios para Portugal. Apenas, isto é de acordo com um estudo publicado por colegas de Lisboa, recentemente, e elas referem que o estudo de TALIS, da OCDE, dizem que apenas pouco mais de 1/3, 39% dos professores inquiridos em Portugal se sentiram preparados para trabalhar num ambiente inclusivo, com alunos com necessidades educacionais diversas. E 27% afirmaram que gostariam de ter formação adicional em relação a crianças e jovens com necessidades educativas especiais. 5 pontos percentuais acima da média da OCDE, que é 22%. Além disso, quase metade dos diretores das escolas considerou que a qualidade do ensino na sua escola foi prejudicada por uma escassez de professores com competência no ensino de alunos com necessidades educativas especiais, ou seja, 48%, o que é consideravelmente acima da média da OCDE, 32%. Portanto, no fundo, deixo estas notas que são um pouco, traduzem aquilo que se passa também no nosso país, apesar de termos, como eu digo, um percurso muito importante no que toca à inclusão. A inclusão é um processo, ou seja, a inclusão tem que ser vista como uma busca constante da melhoria e inovação para responder de forma mais positiva à diversidade dos alunos. Trata-se de aprender a viver com a diversidade. Neste sentido, as diferenças podem ser apreciadas de forma mais positiva e como um estímulo para fomentar a aprendizagem entre crianças e adultos. Quando se fala de inovação, a melhoria, há que compreender a sua natureza e as condições necessárias para implementar e sustentar as mudanças exigidas. Da mesma forma, ao falar de processo, há que assumir então que o tempo é um fator com o que temos que contar e que não se implementam mudanças de um dia para o outro, podendo, entretanto, gerar situações confusas, contradições e até turbulência. A mudança é tecnicamente sensível e socialmente muito complexa. Fatores todos eles que temos de saber conduzir e compreender para que gerem mudanças sustentáveis e não apenas frustrações que levem por diante os melhores princípios. A inclusão procura maximizar a presença e a participação ativa e o êxito académico de todos os alunos. Aqui o termo presença está relacionado com o lugar em que são educados os alunos, estando conscientes de que a inclusão educativa se entende muitas vezes de forma restritiva, só como um aspecto da localização ou de lugares a que tipos de espaços devem estar determinados alunos e se tais ou quais alunos devem estar mais ou menos tempo nas aulas com os seus colegas, o que empobrece de sobremaneira a análise desta questão. Sem dúvida alguma, os lugares são importantes. E eu também acredito verdadeiramente que os lugares são importantes e que os alunos devem ser educados nos mesmos espaços. Mas também é importante pensarmos que há competências, sem dúvida alguma, os lugares são importantes, mas há competências relacionais, valores e atitudes para com os outros que dificilmente se aprendem à distância ou separados.
mas sim de forma interdependente com as outras variáveis que mencionei, da participação e aprendizagem. O termo participação refere-se em parte à qualidade das experiências de cada um na escola. Portanto, devemos incorporar os pontos de vista dos próprios alunos e as suas vozes, como diz Sozinhos e Parrilha, e a valorização do seu bem-estar pessoal e social. Para Black Equines, Florin e Rose, entender a inclusão como participação permite ampliar o enfoque a toda uma comunidade educativa, assim como a todos os aspectos da vida escolar, não apenas ao ensino e à aprendizagem. Além disso, denota o componente mais dinâmico da inclusão, onde todos os alunos participam ativamente na vida da escola, sendo reconhecidos e aceitos como membros da comunidade. Por último, o termo êxito tem a ver com os resultados da aprendizagem relativos ao currículo de cada país e não apenas com o resultado de avaliações standardizadas. Muito obrigada pela vossa atenção e deixo-vos com esta citação da Lindquist, que gosto de Muito partilhar. obrigada, doutora Ana Maria Serrano. Nós vamos passar para a fala seguinte. Conversaremos mais um pouco sobre os aspectos que a senhora nos destaca e também nos fortalece sua fala na importância que temos de aproximarmos as experiências dos países e a perspectiva comparada, né? Principalmente para a questão da formação de professores e de professores no favorecimento de uma educação inclusiva. Muito obrigada, peço que retire o slide da projeção da tela. Muito grata por sua fala. Passamos agora à audiência da professora doutora Aleida Furtado, de Cabo Verde, colega nossa, membro do OIP, doutora em intervenção psicopedagógica e educação especial pela Universidade de Extremadura, na Espanha, mestre pela Universidade de Cabo Verde, em colaboração com a Universidade de Lisboa, licenciada em Ciências da Educação, também pela Universidade de Lisboa. É docente da Faculdade de Educação e Desporto da Universidade de Cabo Verde e coordena cursos de mestrado na área da educação especial. Também promotora da sala de apoio e do atendimento educativo para estudantes com dificuldades em seu país. Com muita alegria, professora doutora Aleida, a escutamos aqui para sabermos um pouco mais a quantas anda a formação de professores para a inclusão em Cabo Verde. Muito obrigada, professora Jenny. Bom dia a todos e a todas. Boa tarde a todos e a todas, dependendo do país. Eu começaria por fazer a minha autodescrição. Sou africana, de pele escura, cabelos curtos, uso óculos e estou neste momento a usar uma blusa castanha com manchas negras. Para mim é uma grande satisfação estar aqui neste 10º encontro do OIP. É o meu segundo encontro enquanto membro do OIP, portanto é um prazer, é uma grande satisfação estar e pertencer a esse grupo. Ainda me sinto novata no grupo, mas também ao mesmo tempo sinto que já faço parte dessa rede de facto de pessoas preocupadas com a inclusão, com a interculturalidade e com a inovação pedagógica. É também um enorme prazer e, ao mesmo tempo, uma honra e uma grande responsabilidade estar aqui partilhar a mesa com grandes investigadores, experientes. Então, é para mim um gosto muito grande estar aqui para partilhar um pouco daquilo que tem sido a formação de professores a nível do meu país. Eu vou partilhar o meu ecrã para que possam ver o PowerPoint. Conseguem ver? Sim. Ok. Muito obrigada. Portanto, o tema que vou abordar neste momento é a formação de professores no contexto da educação inclusiva, caso de Cabo Verde. Em Cabo Verde, os movimentos da educação mundial, da educação para todos, teve eco, sobretudo,
nos anos 90, também em Cabo Verde, teve eco importante, e esse eco foi, sobretudo, registado a nível da legislação. Antes disso, o sistema educativo cabo-verdiano sempre foi um sistema muito elitista, em que nem todos tinham acesso. Nessa altura, nem se falava das crianças, por exemplo, com deficiência, mas apenas um pequeno grupo tinha acesso à educação. Nos anos 90, surgiu a primeira abertura, se assim posso dizer, da educação, das escolas à diversidade. Isso aconteceu sobretudo com a lei de 90, que traz aqui alguns aspectos fundamentais. Ou seja, a lei faz referência à educação como sendo um direito e um dever de todos os cidadãos. Também a lei faz referência à questão da gratuitidade, ou seja, a possibilidade de todos terem acesso à educação básica, à educação fundamental, de forma universal e obrigatória e gratuito. E também fala dos apoios educativos, sobretudo às pessoas com mais dificuldades. Esses aspectos fizeram com que a escola tivesse um instrumento, né, que permitisse o acesso à diversidade. Para além disso, a lei também de 90 já traz referências sobre a educação especial, sobre a educação de crianças com deficiência, a educação de crianças de crianças sobredotadas, e também faz referência à formação de professores em educação especial, que é o nosso foco. Então, também muito orientado pelos movimentos internacionais, podemos dizer que a legislação cabo-verdiana abraçou a questão da educação para todos e, mais tarde, a educação inclusiva, sobretudo com a Declaração de Salamanca em 2004. Em 1994, peço desculpas. Portanto, em relação à formação de professores, a legislação cabo-verdiana, já desde a década de 90, faz referência ao exercício dessa função a professores e educadores de infância que tenham um curso especializado em educação especial, não é? Ou que tenham, sobretudo, uma qualificação em instituições de formação especializada. É nesse sentido que podemos dizer que, a nível da lei de bases do sistema educativo, houve e ainda há uma aposta a nível da educação inclusiva. O nosso país é um país que tem estado também a promover políticas, e há uma grande sensibilidade, mesmo em termos dos governantes, para a questão da inclusão. A inclusão passou a fazer parte da agenda política dos nossos sucessivos governos, não é? Contudo, a formação de professores não acompanhou a abertura das escolas à diversidade. Por isso, em 2003, o Plano Estratégico de Educação faz a seguinte referência: integração nos planos de formação inicial de professores, temáticas sobre as necessidades educativas especiais. Também faz referência ao reforço à formação contínua de professores na mesma área. Isso é para mostrar, de facto, que a formação de professores não acompanhou a legislação em termos de preparar os docentes para trabalhar com a diversidade. É por isso que muitas vezes deparamos com docentes, não diria com alguma resistência, mas com algum receio de trabalhar com crianças com necessidades educativas especiais, afirmando que não têm ferramentas, não sabem o que fazer com esse aluno, não sabem como lidar com esse aluno, porque, de facto, durante a sua formação inicial, não tiveram a oportunidade de ter acesso a essas informações. Portanto, eu trouxe aqui uma citação de duas autoras, da Madureira e da Leite, que fazem referência à importância da formação de professores no contexto da inclusão. E a citação diz que falar
da inclusão ou da educação inclusiva implica, sobretudo, equacionar mecanismos ou dispositivos de formação de professores inicial, contínua e especializada. Isso para permitir o desenvolvimento de competências científicas, pessoais, interrelacionais aos professores, para que também possam desenvolver a sua prática com melhores qualidades. Daí a necessidade de ter em conta, no contexto da educação inclusiva, essas três vertentes a nível da formação. A formação inicial é a preparação para a profissão docente. Daí a importância, de facto, dos futuros professores terem acesso a informações, a unidades curriculares com informações sobre as necessidades educativas especiais, sobre a diversidade e terem acesso a algumas ferramentas que possam auxiliar a sua prática. Assim, o professor poderá, vai para o seu contexto de trabalho com algumas noções básicas de como, pelo menos, lidar numa situação de diversidade. Também temos a questão da formação contínua, que é extremamente importante, uma vez que o professor, durante a sua prática educativa diária, depara com situações diversas, com situações novas e muitas vezes com situações até complexas. Então, daí surge a necessidade de uma formação contínua, de várias formações contínuas em determinadas áreas. Aqui em Cabo Verde, por exemplo, a formação contínua tem seguido uma lógica diferente, ou seja, a proposta da formação contínua muitas vezes acontece no sentido inverso, top-down, ou seja, a proposta muitas vezes parte do Ministério da Educação, dos delegados, dos diretores, dos coordenadores pedagógicos, ou seja, dos dirigentes, e não o contrário dos próprios professores. E com isso corre-se o risco das formações não atenderem às reais necessidades dos professores. Pelo que nós aconselhamos aqui, de facto, a necessidade de auscultar os professores, perceber as suas necessidades e, a partir daí, promover formações contínuas. Em relação à formação especializada, também uma informação extremamente importante no contexto da educação inclusiva, tanto que atualmente fala-se de educação especial no contexto da educação inclusiva. Trouxe também uma citação do Egart, que praticamente faz referência àquilo que deve ser a educação especializada no contexto da educação inclusiva. Ele diz que a educação inclusiva não elimina a necessidade de professores especializados e a sua formação continua a ser necessária e, de facto, continua a ser necessária. A educação inclusiva precisa dos conhecimentos da educação especial para apoiar as escolas no planeamento na organização do trabalho quando tem crianças com necessidades educativas especiais. É importante o conhecimento da educação especial, dos especialistas em educação especial, para apoiar os docentes do ensino regular. É extremamente importante o conhecimento da formação especializada ou da educação especial para apoiar alunos com necessidades educativas especiais. A própria Declaração de Salamanca faz referência aos apoios suplementares. Então, não podemos, de forma alguma, descurar a formação especializada, porque, de facto, é esse trio, como fala a Madureira, ou falam a Madureira e a Leite, que fazem com que a formação de professores
seja fortalecida no contexto da educação inclusiva. Em Cabo Verde, temos um cenário um pouco difícil, uma vez que a formação de professores não conseguiu acompanhar no momento as diretrizes da Lei de Bases já de 90. Eu trouxe aqui algumas evoluções, desde o magistério primário. Não foi a primeira instituição de formação de professores, porque já havia uma outra mesmo antes da época colonial, mas mais próximo de nós, na década de 70, o magistério primário formou muitos professores que neste momento alguns já estão a finalizar a sua carreira, mas ainda há bem pouco tempo tínhamos no sistema, ou ainda temos no sistema, professores que tiveram acesso a essa formação. Portanto, daí a necessidade de trazer. E nessa altura não havia nenhuma unidade curricular, não é, que fizesse, de facto, referência às necessidades educativas especiais, às questões da inclusão, tanto que são movimentos que acabaram por surgir depois. Essa instituição, em 2004, foi levada ao nível de curso médio e acabou por assumir o nome de Instituto Pedagógico. Dentro do Instituto Pedagógico, houve algumas evoluções. Em 2004, ainda haviam seminários temáticos de apenas 2 horas para falar de assuntos relacionados com a educação inclusiva. Portanto, mais uma vez, uma carga horária insignificante para abordar questões tão importantes. Em 2007, houve uma revisão curricular e foi, de facto, introduzida uma disciplina autónoma com o nome de Necessidades Educativas Especiais na formação de professores de ensino básico, não é? Um semestre com 36 horas. E na sequência da publicação da lei, do Decreto Legislativo de 2010, em que exigiu que todos os professores, desde o pré-escolar, educação básica e do ensino secundário, tinham que ter, no mínimo, o grau de licenciatura. Daí surgiu a necessidade, também houve um reforço a nível das questões da educação inclusiva também, e por isso a disciplina assumiu o nome de educação inclusiva e ganhou uma carga horária um bocadinho maior de 72 horas. Essa instituição, por força, de facto, do decreto legislativo de 2010, teve que ser transformado no Instituto Universitário de Educação, de forma a promover cursos de licenciatura em educação, de cursos de licenciatura para todos os professores do pré-escolar, educação básica, e só. Secundário ainda não estava sobre a alçada desta instituição. Aí todos os cursos passaram a ter essa disciplina de educação inclusiva, não é? Apenas os cursos de complemento, para aqueles que já tinham uma formação média, de facto não tiveram acesso a essa formação, porque alguns já tinham tido essa informação antes, mas não todos. A nível mais tarde, em 2017, houve uma proposta do Instituto Universitário de Educação integrar a Universidade de Cabo Verde, na altura, a única universidade pública de Cabo Verde. E assim aconteceu, e o Instituto passou a assumir o nome de Faculdade de Educação e Desporto, que é o que é atualmente. Enquanto Faculdade de Educação e Desporto, continuou com cursos de licenciatura em Educação Básica, não é? Com unidades curriculares de Educação Inclusiva, Educação e Interculturalidade. Também tem desenvolvido formações de curta duração, não podemos chamar de formação contínua, porque essas formações foram, de facto, direcionadas, sobretudo, para formandos da própria instituição, como orientação em mobilidade, sistema Braille, musicologia Braille, comunicação aumentativa e alternativa,
realização de seminários sobre a língua gestual para a formação, para os formandos e também mesmo para os funcionários da instituição. E a nível da formação especializada, mesmo a UniCV, que antes da integração da Faculdade de Educação, do Instituto, que passou a ser a Faculdade de Educação, já tinha um curso de Ciências de Educação, e esse curso acabou por ganhar uma área de especialização em educação inclusiva. Então, uma das áreas de especialização dentro das ciências da educação, já há alguns anos antes, já havia a educação inclusiva. Depois, a nível da faculdade, continuou com essa área de especialização. Houve também, foi criada recentemente o mestrado em educação especial, no domínio cognitivo-motor. Antes também da integração, a própria Universidade de Cabo Verde, através da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, já tinha tido uma primeira experiência em termos do mestrado em Educação Especial, não é? Em parceria com a Escola Superior de Educação de Lisboa, que eu tive a oportunidade de fazer e que teve o seu início em 2007. Ou seja, podemos considerar que a partir a partir de 2008 para frente, foram os melhores anos em termos de formação de professores voltada para as questões da inclusão. Há neste momento sobre a mesa uma proposta de licenciatura em Educação Especial que está a ser discutida e analisada. O próprio plano de estudo já se encontra pronto, está no processo, digamos assim, de avaliação. Está a decorrer também neste momento, a nível da Universidade de Cabo Verde, uma formação de formadores, porque a universidade tem vários cursos, engenharias, vários cursos técnicos, mas que depois acaba por ter docentes que trabalham com cursos de formação de professores, estão a ter acesso a algumas disciplinas, alguns módulos pedagógicos, entre os quais o módulo também de educação inclusiva. E esta formação está a ser desenvolvida em parceria com a Universidade do Porto. O que podemos dizer em termos de formação de professores aqui em Cabo Verde é preciso, de facto, reforçar a formação contínua, avaliar as reais necessidades dos professores e propor, juntamente com os professores, como sendo participantes ativos, programas de formação contínua. É importante também reforçar a área da formação especializada, uma vez que a prática carece de muitos apoios em termos de professores especializados. Portanto, é isso. Nós tínhamos pouco tempo, fiz uma preparação, uma apresentação bastante sucinta para tentar de facto dar um panorama a nível da formação de professores. Se calhar me falta apenas dizer que, porque eu não fiz referência à formação de professores para o ensino secundário, também foi introduzido disciplinas sobre as unidades, sobre as necessidades educativas especiais, e mesmo também cursos de psicologia também têm disciplinas relacionadas às necessidades educativas especiais. Portanto, muito falta por fazer, temos um longo caminho, mas também acredito que há muita vontade e há muita gente com muita vontade e que está neste momento a fazer muito esforço para que, de facto, a educação inclusiva tenha melhores dias no nosso país. Muito obrigada, Peço doutora desculpas Leila. pelo barulho de fundo, estamos em campanhas presidenciais, então é normal haver barulhos de fundo de vez em quando. Mas a audição foi boa.
Muito obrigada por nos apresentar o quadro a Cabo Verde no momento e por nos lembrar sobre os saberes das formações, tanto inicial quanto continuada, e dos conhecimentos da formação especializada, e quanto a nossa trajetória tem que se materializar na formação dos professores. Muito obrigada. Passo agora a palavra também de imediato, porque temos mais 3 participantes, a professora doutora Mirlene Ferreira Macedo Damásio apresenta o cenário do Brasil quanto ao tema. A professora Mirlene é graduada pela Universidade de Uberlândia em Pedagogia, tem doutoramento na Universidade de Campinas, é professora da Universidade Grande Dourados, UFGD, é membro do Observatório de Inclusão, Interculturalidade e Inovação Pedagógica, portanto, é nossa colega do OIP, e ela é líder de grupos de pesquisa e também na área, em particular, ela teve um trabalho junto ao MEC, realizando cursos de especialização em atendimento educacional especializado. Foi também reitora pró-tempore da UFGD e trabalha com a implantação também de ações políticas e de acessibilidade na universidade em que atua. Professora Mirlene, é um prazer entregá-la, passar a palavra à senhora para mostrar as nossas experiências e o cenário do Brasil. Ainda que sucintamente nesse painel. Obrigada, Geni, pelo acolhimento. Bom, professora Mirlene Damásio, sou mulher branca, de meia idade, 1,61 m, cabelo de cor platinado, comprido, preso em formato de coque, tenho os olhos verdes, uso óculos, estou com um vestido preto e um paninho de renda branca em volta do pescoço. Ao fundo, uma parede branca. Eu agradeço o convite realizado pelo Observatório para que pudéssemos no nosso país. Vou projetar os slides para que possamos, né, atender aí a solicitação de prazos que a mesa nos pediu. Todos estão vendo? Sim. Bom, vamos lá. Fazendo aí todo um protocolo em relação à descrição do slide. Eu vou estar trabalhando com 4 slides, mais a bibliografia. Os meus slides estão com fundo preto, escrito em branco. Slide número 1, formação de professores no contexto da inclusão em nosso país, né? Professora Mirlene Damásio, está escrito em formato fundo amarelo, escrita preta e azul, com meus endereços de e-mail. Muito bem, para nós falarmos sobre este assunto, nos reporta para uma vivência e experiências de construções muito ricas. Estivemos, de certa forma, vivenciando isso desde a nossa formação como professoras e professores, né, que estivemos aí numa trajetória ao longo dos anos nesta construção em nosso país. Então, vou falar de um lugar vivido e sentido, não só enquanto professora, também gestora em muitos momentos e pesquisadora. Isso nos traz uma oportunidade de realmente ter vivido a história, ter ajudado a construir a história, e em muitos momentos isso nos dá uma condição diferenciada. Iniciando sobre nós, professores brasileiros, na nossa formação inicial e continuada para os contextos, né, da educação inclusiva. Nós temos uma história extremamente rica em busca dessa escola aberta a todos, né? A nossa história se assemelha à história de vários países, porque somos signatários de vários documentos internacionais que subsidiam o nosso fazer. Então, a busca de uma escola aberta a todos, a escola de um, a escola de qualquer um. Essa escola que busca a acessibilidade, a permanência, a igualdade, diversidade e com equidade. Essa escola não é fácil de fazer em um país com as dimensões continentais que o Brasil tem, com a riqueza de diversidade do nosso povo,
com as nossas diferenças peculiares que marcam, né, territórios, regiões, e assim nos leva a exercer de uma maneira muito, vamos dizer assim, exigente a busca da construção dessa escola para todos. Ao pensar nessa escola para todos, iniciamos com, vamos dizer assim, com a mola mestra, né, a atuação dos nossos professores. Quando olhamos para essa escola e olhamos para a atuação de nossos professores, nós temos certeza que temos experiências exitosas, experiências que marcam a história do nosso país, no sentido de romper paradigmas, assumirmos paradigmas emergentes, que coloca o ser humano, a condição humana, a identidade humana, a nossa dimensão antropoética, a dimensão do conhecimento em permanente transformação, no qual esses paradigmas emergentes nos impulsionam a pensarmos como fazer, vamos dizer assim, nesse início de terceiro milênio, essa escola, vamos dizer assim, tão singular. Sabemos que existem inúmeros empecilhos e barreiras, tanto do ponto de vista epistemológico, político, ideológico e educacional, que traz para nós, professores, inúmeros entraves. E estamos diretamente ligados a toda uma estrutura organizacional do sistema educacional do nosso país. E isso nos coloca, né, de certa forma, pautados nas leis que nos cedia, que nos orienta, nos vários procedimentos e processos que são construídos para que possamos colocar isso em prática. Dessa forma, enfrentamos permanentemente conflitos, as experiências exitosas existem, mas nós temos conflitos e lutas em busca de uma concepção emancipatória e democrática desses processos. As ações que nós temos empreendido ao longo dos anos, em alguns momentos avançamos, em outros momentos existem os retrocessos. E esses retrocessos muitas vezes dependem das políticas públicas que são envidadas de tempos em tempos. Temos sim uma legislação que nos legitima a essa dimensão da igualdade, da diversidade, da equidade, e traz e cedia documentos, diretrizes curriculares nacionais, ora pelo nosso Conselho Nacional de Educação, ora por determinadas leis, que vêm trazendo as orientações da formação de nossos professores. E esse processo de formação inicial e continuada tem avançado e, em outros momentos, tem retrocedido. E para que nós possamos avançar em busca de atender às expectativas que nós temos tido ao longo dos anos, e isso perpassa uma educação dentro da organização, perpassa a organização dentro do nosso sistema, envolvendo os níveis de ensino e as modalidades, no qual temos aí a educação dentro de um contexto amplo, dessa escola para um e para todos, e também temos esse olhar para o que nós demarcamos, o ensino especializado, a educação especial. Quando nós olhamos para as dimensões dessas duas perspectivas, nós vemos um público sendo bem compreendido e profissionais e pesquisadores da área da educação especial fazendo um caminho extremamente rigoroso do ponto de vista epistemológico, do ponto de vista das ações empreendidas em busca de dar a condição para essa escola de absorção de toda uma clientela, vamos dizer, entre aspas, de um alunado que estava fora desse processo, que não participava desse contexto. Então, quando nós começamos a discutir a educação inclusiva em nosso país, tivemos ações que marcavam muito pontualmente a educação especial na perspectiva da inclusão. E, em outros momentos, a dimensão da educação inclusiva, que levava o olhar para a dimensão da escola como um todo. Nós tivemos, como acredito que em outros países também, um certo desequilíbrio, porque a educação especial na perspectiva inclusiva, ela incita e provoca inúmeras ações, no entanto, com a nossa própria Política Nacional de Educação Especial, enquanto que temos ações mais tímidas, voltado para o contexto geral da escola. Não salientando que não existem, mas elas são bem mais tímidas
e que acaba não atingindo na expectativa que esperávamos a transformação dessa escola para uma escola realmente aberta a essa diversidade. Quando nós fazemos todo este caminho e buscamos tentar transversalizar isso, nós enfrentamos inúmeros desafios e colocamos em cena questões muito importantes para essa construção, dessa formação inicial e continuada. Então, as discussões ao longo desse processo histórico vêm permeando a busca, né, de estar tendo a valorização desse profissional, tentando trazer a qualidade para a educação, compreendendo que ninguém pode ser excluído desse processo formador, dessa capacitação em busca de uma escola inclusiva, que todos, de uma forma ou de outra, precisam apreender, assimilar todo esse paradigma que nos é colocado, trazendo, sim, uma reconfiguração da forma como todos os processos ocorrem, de como uma escola, vamos dizer assim, anteriormente bastante excludente, para essa escola que passa a trazer essa gama de diversidade, realmente assumir, né? Porque ali estava, mas não se compreendia desta forma. E desta maneira, as várias ações que vão sendo construídas ao longo desse processo histórico vêm com iniciativas nas nossas leis, tentando trazer essa integralização da educação básica e a universidade, de uma forma, vamos dizer assim, até compreendida como sistêmica mesmo, orgânica, tentando fazer com que isso possa acontecer ou superar essa dicotomia, a elaboração de projetos, propostas, cursos, programas que tentasse realmente construir essa sintonia, essa sinergia neste processo formador. Então, ao longo da história, tivemos momentos que oscilaram bastante, mas nós perseveramos juntamente com toda uma organização de associações de classe, profissionais da educação, dos profissionais da educação, pesquisadores, que tentavam o tempo todo trazer essa dimensão emancipatória e democrática para os processos de formação, mostrando que essa escola precisava realmente compreender a sua missão, saindo de uma visão realmente excludente para uma visão que procura compreender essa construção desse coletivo. Quando nós buscávamos toda essa construção da integralização da educação básica com o ensino, com a universidade, com o ensino superior, ao mesmo tempo a integralização da educação inicial com a educação continuada, processos que realmente não tem como nós pensarmos diferente, porque a fragmentação das ações do conhecimento provoca o que nós sabemos, separa, enfraquece, diminui. E quando nós começamos a fazer tudo isso para tentar alcançar estes propósitos, porque sabemos que a inclusão ela não pode ser alcançada, vamos dizer assim, de um momento para o outro, é um processo, é uma jornada, é uma construção coletiva. E essa construção ela é progressiva, ela é processual. É preciso que haja mudança de mentalidade, trabalhar os conceitos que realmente constroem essa base que nos dá a condição de compreendermos as diferenças, respeitarmos, né, essas diferenças, marcar o potencial das pessoas, porque sabemos que a grande marca da inclusão é justamente esse potencial, numa dimensão de complementariedade, no qual todos nós, dentro de uma leitura do ser em movimento permanente, em construção daquilo do que ele precisa construir, faz com que esses espaços se tornem muito mais solidários, acolhedores, onde tudo se compreende de uma maneira contextualizada. Então, essa escola que nós realmente pensamos e temos tentado construir ao longo do tempo com as políticas públicas brasileiras, tem nos trazido muitos desafios. E esses desafios que perpassam todo este olhar para a construção de uma escola e que tem a formação do professor como elemento-chave que pode marcar essa formação inicial em nossos cursos de graduação e pós-graduação, onde nos cursos de graduação, inicialmente, nós tivemos toda uma preocupação de trazer determinadas, vamos dizer assim, componentes curriculares que dessem, sim, uma sustentação para a compreensão desses novos paradigmas, das dimensões que envolve este pensamento complexo, a dimensão que envolve
a organização de um currículo em ação, um currículo contextualizado, no qual toda uma prática pedagógica fosse realmente compreendida e sedimentada em determinados pressupostos. Essa história, ela é rica, como eu disse, de muitas, vamos dizer assim, experiências exitosas, mas nós temos, como todo país, as suas dificuldades. Então, vejamos bem, essa formação, partindo de um pressuposto que nós temos em os nossos documentos oficiais, começando pela Constituição Federal, a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, nós temos aí a política, o Plano Nacional de Educação, a Política Nacional de Educação Especial, documentos orientadores que nos coloca, de certa forma, dentro de um mote epistemológico, fazendo a compreensão do homem no mundo, neste movimento, né, de formação, de educação, no qual a escola, esses espaços de desenvolvimento das pessoas, tem aí grandes responsabilidades no que diz com o trato desse respeito ao potencial, desse respeito à diferença, da marca de uma escola que promove todos que ali estão, diminuindo a evasão, diminuindo a reprovação, compreendendo que precisamos realmente trabalhar uma escola que acolhe, não uma escola que realmente exclui. Então, tanto pautado nos nossos documentos nacionais como documentos internacionais, o Brasil, enquanto signatário, ou mesmo acolhe toda essa orientação desses documentos, isso traz reflexos diretos à formação inicial e formação continuada dos nossos professores. Mas, como foi bem colocado anteriormente, nós temos aí todo um problema que ocorre de tempos em tempos, avanços e retrocessos, que são analisados pelas associações de pesquisadores, pelas associações de professores, pelas nossas pesquisas, que vai marcando preocupações. E aí nós temos que ter aí todo este movimento que é gerado, né, que é natural, em busca de estabelecer aquilo que nós, que estudamos, pesquisamos, que somos aí professores de carreira, sabemos o que realmente marca e o que é importante para uma boa atuação profissional. Então, hoje, no nosso país, a partir de 2018, nós temos a nossa BNCC, e essa Base Nacional Comum Curricular, que traz diretrizes, né? E essas diretrizes vão orientando, e a partir dessas diretrizes orientadoras, nós temos aí os novos encaminhamentos trazidos a partir de 2018 sobre a formação inicial e continuada de nossos professores, e que vai provocar reflexos diretos nos cursos de graduação e também na formação continuada. Tudo isso tem sido bastante questionado, tem sido bastante polemizado, porque temos aí toda uma compreensão de avanços e retrocessos que são marcados pelas leituras críticas em relação a esses documentos. Então, nós temos aí aspectos que esses documentos trazem, marcando a educação integral com conceitos que sabemos que são importantes, traz a dimensão da igualdade, da diversidade, da equidade, mas aí vem as críticas que focam em determinadas competências e habilidades, que vai desencadear um procedimento dentro de dimensões de conhecimento profissional, prática profissional e engajamento profissional, que tem tido leituras bem pontuais do ponto de vista de determinados órgãos que trazem aí críticas para nós importantes do ponto de vista, né? A partir da alteração da nossa última diretriz de 2015, que compreende-se que está havendo retrocessos, que estamos perdendo determinadas conquistas históricas, né? E que é preciso que isso seja realmente dimensionado para que não tenhamos essa quebra neste processo. O que começou a se implantar em 2015 não foi avaliado, não foi feito uma análise pontual para ver as reais necessidades das mudanças. Então, tudo Mirlene? isso... Oi? Você está encerrando? Porque já são 11h20. Obrigada. É porque senão não sobra tempo para o professor. Sobra porque nós vamos passar do tempo. Certinho. Com certeza. E aí nós temos a dimensão dessa formação continuada também, pautada da mesma forma na BNCC, até publicada em 2020, que traz para nós aí também elementos seguindo a BNCC, que envolve essas críticas pontuais
do ponto de vista que analisa-se como perdas deste processo histórico que vinha sendo construído em nosso país. Toda essa dimensão de organização, ela realmente preocupa do ponto de vista de quem trabalha com formação inicial e formação continuada e os reflexos e os resultados que poderemos obter. Nesse sentido, pensando em dimensões importantes da formação desses profissionais, e que a gente entende que não podemos abrir mão e que é preciso continuar, temos tentado trabalhar, e eu participo efetivamente de vários cursos de formação de professores, ora para a educação inclusiva, de forma ampla para a escola comum, como também nas dimensões de formação de professores para a educação especial, que em 2008 para frente, após a Política Nacional de Educação Especial, trabalhamos intensamente com a formação deste professor especializado para que ele pudesse cumprir um papel super importante dentro da escola comum a partir das diretrizes trazidas pela Política Nacional de Educação Especial. Mas, independente disso, a preocupação de trabalhar a pessoa, o processo, o contexto e o tempo vivido, contextualizando tudo, né? A dimensão da heterogeneidade, da diferença, alteridade, complementaridade. Então, esses processos de formação percorrendo caminhos super importantes, ora na formação geral do profissional para a escola de um e de todos, e também a formação desse profissional especializado, que tem uma especificidade dentro do ponto de vista técnico, mas a base epistemológica ela passa pelo mesmo caminho dentro dos paradigmas educacionais. A marca desse potencial humano, visando a igualdade, diversidade e a equidade, uma organização onde nós temos que promover realmente essa acessibilidade. O protagonismo do professor e aluno enquanto pesquisadores, gestores de um processo onde há realmente uma inter-relação, uma mediação e um processo onde que as ações pedagógicas fluam e é possível ter aí, vamos dizer assim, a base do respeito. A escola contextualizada, acolhedora, democrática, né, que ela realmente contextualiza no seu território, na sua comunidade, ela parte de dentro para fora e de fora para dentro e constrói ali o seu locus. O currículo em ação e contextualizado, um currículo que ele não fragmenta o conhecimento, porque a nossa lei de diretriz base nos possibilita trabalhar por série, por fase, por núcleo, por etapas, desde que a gente consiga fazer uma educação que possa excluir ao menos possível, né? Apesar de termos nas nossas legislações pontos muito importantes, sabemos que, infelizmente, temos andado não dentro da expectativa que nós desejamos. Conhecimentos e conexões transversais, a dimensão da praxis, né, o holomovimento dentro da ambiência pedagógica, teoria e prática é uma perfeita simbiose, tentando mostrar que o conhecimento não é fragmentado e a ação pedagógica também não. E aí, nessa linha de pensamento, tentando trazer as inovações técnicas e tecnológicas e outras mais, para que a gente possa ter essa escola que realmente dê conta do tanto que ela tem esse diverso dentro dela, né? E nessa dimensão, a autonomia e a interdependência de todos esses fatores, tentando fazer com que o movimento da inclusão possa emergir. Nós temos experiências exitosas no país, temos menos experiências de sucesso, mas nós temos, e as dificuldades, é perceptível em nosso país o enfrentamento para que a gente possa conseguir manter conquistas históricas e avançarmos rompendo as nossas dificuldades e criar uma escola aberta a um e a todos. Muito obrigada, Geni, muito obrigada, equipe. Foi bem difícil. Muito obrigada. A gente sabe das dificuldades de falar em 10 minutos, praticamente não se consegue. Mas muito obrigada, Mirlene, pelas palavras, conceito que você traz, né, muito importantes para a inclusão, e também a história nos tira da superficialidade, né? Ela aprofunda, nos afoga no conhecimento dos fenômenos e nos mostra caminhos. Passo agora, de imediato, com muita satisfação, para ouvirmos seguidamente o professor doutor Nicanor, seguidamente o professor doutor Juan Cornet, nosso anfitrião, inclusive, aqui nesse evento no Chile. O professor doutor Nicanor é doutor em antropologia, trabalha com as questões das antropologias sociais, também ministra disciplinas nessas temáticas, é também membro do Observatório Internacional de Inclusão, Interculturalidade e Inovação Pedagógica,
o OIP, tem diversas publicações na área do bilinguismo, da educação, da antropologia da educação, trabalha com a perspectiva mais ampla da inclusão, de uma maneira geral, em relação também a essa temática da interculturalidade da educação indígena, das licenciaturas em educação indígena também. É um prazer ouvi-lo, professor. Mirlene, você pode tirar, perdão, professor, Mirlene, você pode tirar? Nada, sem problema. Professor Nicanor, a palavra é sua. Muito obrigado, Jenny, por a sua apresentação. Vou falar em espanhol. Me voy a presentar. Eu acho que ele tinha que entrar, gente. Yo soy moreno, pardo, como dicen ustedes. Ahora traigo una camisa azul, con una chamarra azul. Uso lentes graduados. Y al fondo tienen algunos libros. Al fondo de mi pantalla tienen algunos libros. Y encima de esos libros aparece un yacaré. Es un artesanato de un grupo indígena, Palicur, del norte de Brasil, con los que trabajé algún tiempo. Bueno, yo voy a hablar sobre la formación de profesionales, de profesores indígenas en México, y muy particularmente de su carácter inclusivo e intercultural, o sea, como programa de formación de profesores. Y para esto, bueno, pues yo voy a tener que remitirme un poco a la historia, y voy a hablar de manera muy general. Pero antes de dar esa historia, quiero mostrarles que en México, por lo menos en educación básica, hay un poco más de 1 millón, para ser más exactos, 1.197.778 profesores que atienden el sistema de educación básica. ¿Sí? Y de este 1.197.778 profesores que atienden el sistema de educación básica, poco más de 68.623 profesores pertenecen a un subsistema de educación indígena. Eso quiere decir que cuando hablo del subsistema de educación indígena, eso quiere decir que desde el surgimiento de nuestra Secretaría de Educación Pública, que sería para ustedes el Ministerio de Educación Pública, desde su surgimiento, el sistema de educación indígena, subsistema de educación indígena, aparece dividido, segmentado. Y cuando aparece el sistema de educación indígena segmentado o dividido dentro de la Secretaría de Educación Pública, significa que aparecía apenas como un apéndice. Es más, era concebido como educación extraescolar, no educación escolar, cuya tarea era a partir del Departamento de Educación, a partir del Departamento de Cultura Indígena, que así fue creado, cuando surge la Secretaría de Educación Pública en 1921, era considerado como una oferta, como un área de atención especial para los indígenas. Eso quiere decir que se formaron escuelas especiales para indígenas. Eso viene desde atrás de nuestra historia de la independencia, de nuestra república restaurada.
Hay varias etapas que tienen que ver con esta historia que al fin y al cabo, así como aparece, por cierto, en el sistema educativo nacional dividido, segmentado, en donde por un lado está la formación de los profesores indígenas y por otro lado la formación de los profesores para la población general. Hemos tenido en esta historia varias etapas que nos muestran los problemas que se han tenido de acceso a la educación. Y no solo de acceso, con algunos avances, con la apertura del sistema educativo a la población indígena, sino también de participación. Es decir, ha habido participación activa, es decir, instrumental, y participación pasiva. Cuando hablamos de participación activa, estamos hablando de una apropiación de la escuela por parte de la población indígena. Este problema es latente, ¿sí? Esa es parte de la historia de la educación indígena en México. Sin embargo, ha habido avances en relación a la concesión de derechos que ha habido, particularmente a partir del movimiento pedagógico que desencadenó la pedagogía activa de John Dewey, que seguramente ustedes conocen, y el indigenismo de incorporación que nació durante los años 20 y 30 de nuestro país. En donde en esos años los proyectos y los programas de educación indígena y de formación de profesores pues eran proyectos experimentales, eran proyectos, eran laboratorios culturales, dentro de los cuales se buscaba que básicamente la población se integrara a la sociedad mexicana, en donde se buscaba que la educación estuviera dirigida a la alfabetización y particularmente a la civilización del indio. Ese era el objetivo. Entonces se crea la escuela rural mexicana. Se crean las escuelas rurales en México, las escuelas normales rurales, las escuelas normales urbanas, para formar a los profesores de este país. Y se pensó que se crearan las escuelas normales rurales o las normales urbanas, porque se pensaba que la Universidad Nacional existente ya no podía, no porque no quisiera, porque quería que se formaran los profesores en las universidades. Sin embargo, las universidades eran considerados focos de intelectualidad, focos de resistencia a la Revolución Mexicana y conservadoras, y sobre todo elitistas. Esa era la principal preocupación por parte de los profesores y por parte de los pedagogos y quienes impulsaron o trataron de impulsar la educación acorde al enfoque que venía teniendo la Revolución Mexicana, que propugnaba por la justicia social y por la transformación del país. Entonces, las escuelas normales, sin embargo, seguían teniendo presente, tenían presente que su finalidad no estaba siendo cumplida. Es decir, formar a los profesores en sus comunidades, en sus lenguas
y en sus tradiciones culturales. Y se encontraban en la disyuntiva de integrar la población indígena o de ser ellos los integrados a la comunidad indígena. La preocupación de los profesores era justamente de ser ellos los integrados o de no estar cumpliendo con la promesa de integración de su función y de su papel como profesores a la sociedad nacional. Hubo muchas críticas a esta política indigenista de integración y a críticas a las prácticas castellanizadoras y asimilacionistas de la escuela. En 1940, en el Congreso Indigenista Interamericano, un congreso indigenista, por cierto, continental, un indigenismo transnacional que permeó todo el continente, la filosofía de este congreso en todo el continente, se planteó una severa crítica a todos los sistemas, no solamente de México, sino de toda América Latina, sobre una excesiva burocratización de los sistemas de educación indígena en todo el continente y particularmente en México. No se estaban reconociendo las lenguas, no se estaban reconociendo las culturas como punto de partida para la educación. Entonces, a partir de 1940, ya estamos hablando de 1940 del siglo pasado, de un profundo rechazo a esta educación burocratizada, pero no solamente eso, burocratizada, sino etnocida. Y empieza a haber un planteamiento de que los estados deberían de repensar la constitución que ellos tenían para pensar su carácter pluralista, en contra de este planteamiento monocultural y monolingüe que venían teniendo durante sus historias. El sistema educativo ha avanzado mucho. En estas etapas que hemos tenido, han venido experimentando diversos modelos, diversas formas de trabajar el carácter indígena. Sin embargo, está muy presente esa segmentación, esa separación de los sistemas en donde se considera que la educación indígena pudiera tener un enfoque intercultural que permita el diálogo, que pierde ese carácter específico para ser intercultural. En esa tendencia está la historia de la educación indígena en México. O sea, está parada frente a una gran contradicción que es recuperar la cultura indígena pero para integrarse a los sistemas, al sistema educativo nacional y obviamente para responder a los parámetros de la educación nacional. Las normales rurales, lo mismo que la Universidad Pedagógica Nacional, que se abrieron en los últimos 40 años, hemos estado buscando perspectivas de formación intercultural bilingüe para la población indígena. Sin embargo, aún estamos dentro de esa disyuntiva de tener un sistema no inclusivo, sino más bien exclusivo de la población indígena. Entonces, ese es el gran dilema, en donde la inclusión significa de alguna manera exclusión en el aparato educativo. Sin embargo, hay una fuerte tendencia en el sistema de educación indígena hoy día de abrirse, pero abrirse
a partir de la comunidad, o sea, pensar la educación a partir de la comunidad indígena. Ustedes ayer escucharon al profesor Fortino hablar de una fuerte tendencia de educación intercultural a partir de la comunalidad, como una perspectiva de trabajo para la educación indígena. Entonces, eso me parece que ha sido un poco, está siendo el horizonte que tenemos actualmente en la educación. Este año estamos celebrando los 100 años de la educación pública, gratuita y obligatoria en este país. Este año se celebra no solamente la independencia de México, el movimiento de independencia, sino también se celebra el surgimiento de la Secretaría de Educación Pública, sus 100 años. Y ha habido una serie de eventos en los que estamos hablando justamente de esta disyuntiva que tenemos los profesores que estamos trabajando en los sistemas de educación indígena, en donde se nos ve como que estamos construyendo a partir del indigenismo una nueva educación. Además, ayer hubo declaraciones de la alcaldesa de Madrid, porque no fue invitada especial por el gobierno de México a la celebración de la independencia de antier. Antier hubo un gran evento de celebración de la independencia de México. No fue invitada, y fue invitada Biden, fue invitado Putin, fueron invitados especiales, ¿no? Y la reacción de España fue que México se está convirtiendo en un país indigenista y en un país, por lo tanto, comunista. Es decir, el indigenismo está asociado al comunismo en México. Ahora, según este discurso de de la alcaldesa de Madrid. Entonces, esto lo digo porque está habiendo profundos cambios en nuestra sociedad y en nuestro sistema educativo. Este año también se abrió la posibilidad de que hubiera una ley general para la educación superior en México. Y en esa ley superior de educación superior en México se plantea entre algunos de sus capítulos la importancia de transversalizar, interculturalizar a las universidades de todo este país. Es decir, la posibilidad de que todos tengamos una educación integrada a la cultura mexicana y a la cultura de nuestros pueblos de origen. Entre otras cosas, también está la propuesta en esta nueva Ley General de Educación Superior que las lenguas indígenas no solamente sean revitalizadas, sean reconocidas y revitalizadas, sino que sean reconocidas como lenguas académicas y que tengan esa posibilidad de desarrollo en nuestra propia academia. Entonces, son los avances que ha habido, son los elementos importantes que a nivel general planteo y que nos dan una posibilidad de empezar a discutir dentro de este marco de OIP, de este grupo tan especial, tan interesado en los temas de políticas inclusivas, de educación intercultural, de seguir conversando. Tenemos mucho tiempo por delante para seguir repensando la educación que estamos ofreciendo actualmente, esta educación especial, esta educación diferenciada, que puede tener esos sesgos etnocentristas, que puede tener esos sesgos ideológicos que muchas veces nos impiden entrar en diálogo con otras culturas, con otros pueblos. Entonces, yo no quiero abusar del tiempo, yo sé que estamos muy acotados en el tiempo y doy paso para que nuestros colegas, vamos a tener mucho tiempo para seguir discutiendo, para seguir debatiendo este tema eje de nuestro observatorio y de nuestra asociación posteriormente, y que va a ser una magnífica oportunidad de hacerlo. Muchas gracias, Jenny. Muito obrigada, muito obrigada. Ficaríamos ouvindo a todos e a todas que passaram aqui assim prolongadamente. Temos o espaço do OIP para
e da associação futuramente, para ampliarmos e continuarmos esse debate. Também a quem nos assistir depois saberá do que tratamos no âmbito da associação e pode estar conosco ampliando também esse debate, quem se interessar por todas as temáticas. Muito obrigada, doutor Nicanor, e também por nos lembrar o quanto precisamos ainda discutir sobre interculturalidade também e quanto essa ligação tem com os processos de inclusão dos estudantes com deficiência também. Eu passo de imediato a fala para o professor doutor Juan Cornejo, nosso colega membro do OIP, nosso anfitrião nesse momento da Universidade de Biobío, professor do Departamento de Educação da Faculdade de Educação e Humanidades de Biobío e membro do OIP, tem doutorado na área de sexualidade e cultura, em história também, tem mais de um pós-doutorado, tem 2 pós-doutorados, dois cursos de doutoramento, e também tem excelentes relações e publicações, tanto na área da ciência política, com os estudos ligados ao Brasil, nas universidades do Brasil, quanto lecionou já há muitos anos em várias universidades também no Chile. Ao retorno da palavra do professor Dr. Juan, a gente passa para a fala da professora Isabel Lousada para fazer considerações a respeito do chat e encerrarmos esse momento. Pode passar, Juan. Jenny, o seguinte, eu prefiro não apresentar, não tenho nenhum problema. Só que já são quase 15 para meio-dia. Eu acho que seria uma boa oportunidade, e aí pensando talvez num próximo congresso aí para falar da formação de professor, aí com o Marcos já tínhamos uma ideia de trabalhar nisso. Eu prefiro não apresentar, sabe, porque no meio-dia, daqui a 15 minutos, 10 minutos, a gente tem que começar o GT. Sim, e, além disso, eu tenho aqui esperando o periodista da universidade para dar uma entrevista precisamente agora do encontro. Então, eu acho muito mais importante que dar relevância, dar significância ao evento e que apareça também na página web, na televisão da universidade, do evento, tá bom? Então, eu acho que seria bom já ir finalizando, porque a gente tem que começar o GT. Também. E o GT tem que começar meio-dia, esse é o problema que temos também. Sim, suspeitava que essa seria a sua atitude, né? Então, nós agradecemos assim, em função da organização. Como somos os organizadores do evento, como você é nosso coordenador geral dessa organização, portanto, por isso, a gente se sente, mesmo lamentando não poder ouvi-lo nesse momento, né? Aceitamos sua decisão. Pode ser assim? Pode. Como nosso grande coordenador do evento. Professora Aleida, teria algumas considerações a fazer sobre o que aparece no chat? Perdão, Aleida não, professora Isabel Lousada, mil perdões, a nossa colega do OIP, apresentada inicialmente, partilhando a mesa conosco. Se tiver aqui no momento, se não tiver caído do sistema aqui, professora Isabel Lousada. Você a percebe, Juan, aí entre os pares? A Leila. Peraí. Não, ela parece que caiu, parece que não está, não. Ela deve ter caído, né? Bom, Jenny, que está saindo, porque tem que sim, ingressar para os GTs. Na realidade, eu passo a palavra, se alguém quiser apenas se despedir do momento do evento. Fui acompanhando aqui o chat também, partilhando muitos elogios, falando da importância de se discutir sobre isso, da dedicação ao tema, parabenizando os professores que falaram em específico sobre a partilha de estudos, do momento de enriquecimento pessoal, agradecendo a todos e também agradeço a todos que se fizeram presentes, aos que ainda estão aqui, mesmo com o adiantado da hora. São 11h50 aqui no Brasil, nós passamos já do tempo previsto, que era 11h30, e passo apenas uma despedida final de todos. Eu me despeço aqui e agradeço a todos presentes. Tá bom.